que é aprender? É quando, além de eu saber um conceito qualquer, eu saber o porquê, saber aplicar. Se você ler alguma coisa hoje, se você não retomar isso nas próximas 24 horas, você vai perder cerca de 70% do conteúdo que você aprendeu hoje. Tudo aquilo que você bota uma emoção, seja boa ou seja ruim, você tende a lembrar. Se for muito traumático, você vai tender a esquecer. A ansiedade nada mais é do que você pegar o botão do volume do medo e botar lá em cima. Um dos motivos que as pessoas não dormem à noite é justamente por não programar o próximo dia. Então, muitas das pessoas que esquecem muito é que elas não se programam. Se a pessoa ela quer gravar muito mais, é só ela dividir o conteúdo em pequenas partes. Estuda meia hora, faz uma pausa de 5 minutos e volta. Você vai aprender muito mais do que se você ficar 5 horas direto. Se você faz uma coisa repetidamente, todos os dias, você vai ficar bom naquilo. Basicamente, a gente procrastina porque a gente ou não acredita que é capaz, ou não acredita no resultado. Muito obrigado pelo seu play no nosso reencontro aqui no Agora é Você Podcast. Você já sabe, o único podcast que só fala de você. E que tem sempre 2 convidados especiais no mínimo, né? O nosso convidado e você. Portanto, muito obrigado por você estar aí. E eu pergunto uma coisa para você. O que você almoçou ontem? Sabe? Que roupa completa você tinha ontem? É difícil, né? As contas que você tem que pagar hoje, nos próximos 2 dias, em 5 segundos. Vai. Não sabe, né? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá legal? Nós vamos falar aqui sobre aprender e memorizar. E nós vamos aprender isso com ele, que é Master em Hipnoterapia Clínica, Master em Practitioner PNL, Programação Neurolinguística. E ele é Master Practitioner, tá? Ele também é professor de Física, olha que curioso, há mais de 16 anos. Não sei se vocês sabem, uma curiosidade é que tem um cartão, tem um programa aí, um sistema chamado Milhas Além do Cartão, que ensina você a economizar até 90% em passagens aéreas. Esse é o cidadão também que criou, tá? Enfim, eu não comprei passagem aérea não, ele que vai viajar com vocês hoje aqui, vocês vão viajar com ele. Muito bem-vindo, eu estou falando aqui do Denis Cândido, seja bem-vindo, Denis, professor Denis Cândido. Muito obrigado, Pardini, valeu, obrigado, um prazerão estar aqui com você, um enorme prazer poder compartilhar aqui com você, com esse podcast que tem ajudado tantas pessoas, muito obrigado. Que legal, então vamos lá, para situar a pessoa, primeiro de tudo, como é que funciona a memória da pessoa, Denis, o processo de aprender em si? Aprender é criar novas conexões. Vou te dar um exemplo bem simples. Tá. Você já viu quando as pessoas atravessam um canteiro onde tem muita grama e sempre que as pessoas vão passando, fica um caminho sem grama? Sim. Aquilo ali é como se fosse a conexão entre um lado e o outro da rua, certo? Tá, ok. O nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa. Aprender é criar novas conexões. Quando você passa uma vez ali, você já criou o caminho? Bom, se você passar uma... Bom, eu acho que criar você criou. Mas você consegue ver ali o lugar onde a pessoa passou? Não. Se for no mato, não. Não, mas depois que a pessoa passa 10, 20, 30, 50, 100 vezes. Sim. Isso é aprender. Então, quando a pessoa ela lê alguma coisa, eu vim aqui e li uma teoria de física, igual você comentou. Eu criei um novo caminho, mas se eu não reforçar esse caminho, ele vai acabar sumindo. Então, aprender é fazer o seu cérebro criar novas conexões. Tá. Agora, fala assim, a pessoa que tem dificuldade, tá? Ou facilidade em guardar as coisas, aprender as coisas, isso é genético ou não? Ou é alguma outra questão como inteligência, por exemplo?
existe sim uma predisposição genética. E aqui eu quero te falar muito importante, porque nesses meus mais de 16 anos dando aula de física, às vezes de matemática também, eu sempre ouvi pessoas falando assim, ó, eu nunca vou aprender exatas, isso meu pai não aprendeu, minha mãe não aprendeu. Pardini, se essa pessoa que está nos escutando agora, está nos assistindo, falar assim, eu não consigo aprender porque meu pai não aprendeu, vou te falar, existe sim a predisposição, mas tudo é treinável. Tudo é treinável. Tá. É claro que algumas pessoas podem sim ter mais facilidade ou dificuldade com alguma coisa. Claro. Mas tem um experimento bem legal que fizeram uma vez. Eu não me lembro o nome do cara, mas ele falou assim, eu vou ter umas filhas que são prodígios em xadrez. Ele nem tinha se casado, ele se casou, as filhas cresceram. Resultado, ele colocou elas no ambiente onde elas foram as campeões mundiais de xadrez. Isso prova que aprender é treinável. Tá, então, mas se a pessoa tem dificuldade para guardar a informação, Denis, ela insistindo de qualquer forma, você está dizendo que mesmo assim ela guarda, no caso? Sim, veja bem, o nosso cérebro, existe um pressuposto da PNL que diz que você funciona exatamente da forma que você acredita que funciona. Tá. É meio que assim, você está certo. Então, se você vive falando para você que você tem dificuldade, seu cérebro vai falar assim, ó, você está certo. Agora, a partir do momento que você fala assim, tá, eu quero resolver esse problema, e você começa a falar pro seu cérebro, olha, eu quero resolver isso aqui. Seu cérebro fala assim, então vamos resolver. Vai ter um trabalho? Claro que vai, mas isso significa que uma pessoa não vai aprender? Não, ela vai aprender. Mesmo insistindo, ela vai continuar a aprender. Agora, o insucesso, o fracasso, ele não é, digamos que um resultado definitivo. Ele é, na verdade, um sensor. Peraí, será que se eu mudar o método dá certo? Porque muitas vezes as pessoas não aprenderam de um método. Sim. Mas pode ser que ela aprenda de outro. Você pode ser uma pessoa que gosta demais de ler. Eu posso ser uma pessoa que gosta demais de ouvir. Então, se eu tentar ler, eu não vou aprender como você. Assim como se você tentar ouvir, não vai aprender como eu. Entendi. Entendeu? E agora, decorar e aprender. Isto tem diferença? Se sim, qual que é a diferença? Tem sim. Decorar é, por exemplo, se eu falar assim para você, ó, quanto que é 3 vezes 7? Tá. Quanto que é 3 vezes 7? 21. 21. Você pensou para falar isso? Não. Não. Você decorou. Agora, você entendeu o que é 21? Também entendo. Você entende. Porque é questão da minha prática diária. Prática diária. Sim. Mas se eu te perguntar o seu endereço, você me fala ele sem nem pensar. Sim. Isso é decorado. O que é aprender? É quando, além de eu saber um conceito qualquer, eu saber o porquê, saber aplicar. Porque não vai adiantar nada eu saber que 3 vezes 7 é 21, se no momento de uma conta matemática que eu tenho que fazer num mercado ou no meu dia ali, eu não saber aplicar isso. Tá. Então, decorar é saber quanto que vai ser o resultado. Entender, na verdade, é você saber aplicar isso no seu dia a dia ou em alguma situação. Muito bom. Estou conversando aqui com o professor Denis Cândido, que além de Master em hipnose clínica, além de Master em Practitioner PNL, programação neurolinguística, o cara também é professor de física, né? Não é muito fácil, não. Também é escritor, tá? Então, se você chegou agora, permaneça até o final. O espetáculo de hoje aqui é realmente espetáculo, tá bom? Porque é digno de, sabe, circo. Sabe, o espetáculo, se você for embora daqui, você vai ter que tomar chicotada, porque é muito importante para você. Ô, Denis, aí eu pergunto para você uma coisa muito recorrente nos nossos dias, o esquecimento. A pessoa estuda, putz, daí pá, dá um branco, esqueceu, tá? Aprende o negócio, treina, pum, de repente acaba. O que é isso? Por que acontece? Lembra que eu te falei que o aprendizado é você criar uma nova conexão, um novo caminho ali? Bom, a ciência mostra, a curva de esquecimento, que se você ler alguma coisa hoje, Tá. se você não retomar isso nas próximas 24 horas, você vai perder cerca de 70% do conteúdo que você aprendeu hoje. Presta atenção nisso aí, hein? Repete essa parte, por favor. A ciência mostra, você que está nos ouvindo, a ciência mostra que se você hoje leu alguma coisa, estudou alguma coisa, se nas próximas 24 horas você não retomar isso de alguma forma, seja lendo, seja explicando para você, ou de alguma forma, você vai esquecer cerca de 70% de tudo que você estudou hoje. Então, existe essa curva do esquecimento. Então, a gente tem que dar uma forma de burlar essa curva do esquecimento, Sim. que é justamente as revisões espaçadas. Se eu aprendo algo hoje, e aí amanhã eu já esqueci 70%, o que acontece? Eu vou rever isso amanhã. Sim. É mais ou menos assim. A primeira vez que eu te conheci, Pardini, você me falou seu nome. Passou meia hora, eu estava procurando a conversa, como que é o nome dele mesmo? Porque eu vi uma vez.
Agora, o meu cérebro, ele é muito inteligente, é muito esperto, ele quer sempre poupar energia. Se você vê uma coisa uma vez, seu cérebro vai entender que isso é muito, muito, muito importante? Não. Não. Claro. Por que ele vai gastar energia guardando isso? Agora, se você que está estudando qualquer assunto, você quer passar num concurso, você quer aprender qualquer assunto, você quer aprender como fazer um podcast, você viu uma vez, se o seu cérebro fala assim, ó, cara, eu vi uma vez, não compensa eu guardar isso, mostre para ele que isso é mais importante. Então, as revisões espaçadas com 1, 3, 5 e 7 dias faz com que você não esqueça isso mais. Por quê? No primeiro dia você esqueceria 70%. Você viu de novo, volta lá para os 80%, 90%, que ninguém vai aprender 100% de tudo que estuda. Tá. Mas aprendendo 80%, 90%, perfeito, ótimo. Primeiro dia você revisou, voltou lá para cima. Seu cérebro já entendeu. Putz, isso aqui é importante. Você espera 3 dias, retoma, opa, ele volta lá para os 80%, 90% de novo. Você faz isso com 3, 5, 7 dias, bem provavelmente você não vai esquecer isso mais. Tá, então você quer dizer que você não precisa ficar repassando o assunto a cada 24 horas eternamente. Você tem esse período aí. Não. Porque eu lembro telefones de quando eu era criança. É curioso isso, né? Agora, como é que funciona a mente do autista? Porque, por exemplo, o autista tem muita facilidade para guardar informação. Sim. Primeiro, eu não sei porque ele tem esse interesse de buscar tanta informação. E segundo, é fenomenal como ele guarda. Eu tenho amigo autista altamente funcional e ele é uma pessoa normal, mas ele trabalha, ele estuda, namora, ele é uma pessoa normal. Mas ele guarda informações que eu seria incapaz. Então, por exemplo, eu tenho um amigo autista que ele sabe as escalações de todos os times do futebol brasileiro desde que ele nasceu. Eu tenho outro que sabe o número de linha de ônibus. Nossa. E você sabe que existem casos que o cara faz cálculo matemático. Há algo que explique isso? Por que ele busca, a pessoa que tem esse problema busca fixar tanta informação e ficar revendo essas informações? Eu nunca busquei do autista em si. Tá. Mas o aprendizado, ele tem uma coisa que é muito, muito, muito forte para aumentar tudo aquilo que você aprende, que é o fator emoção. Tá. Quando você estava na escola, a gente até conversou agora há pouco aqui, você falou, quando eu estava na escola tal, eu passava aperto nos professores, que eu gostava muito de física. Você já viu que todo professor, geralmente, ele faz uma piada que é muito ruim? Uhum. Muito ruim mesmo. Por quê? Porque a piada muito ruim você vai lembrar. Você vai guardar. Tem uma carga emocional envolvida. Por exemplo, tudo aquilo que você bota uma emoção, seja boa ou seja ruim, você tende a lembrar. Se for muito traumático, você vai tender a esquecer. Mas um professor está explicando, ele inventa uma frasezinha boba, que você fala, cara, não é possível que ele falou isso. Uma que todo mundo deve lembrar da física é por que o míope não vai no zoológico. Porque a lente que ele usa é de ver gente. Você lembra dessa piada? Lembra dessa piada? Nossa, eu lembro. Por quê? Cara, essa piada é tão ruim, mas tão ruim, que você fica lembrando desse negócio. Então, crase. Desculpa eu interromper, mas preciso claro. colocar. Né? Se você vai a, crase A. Se você volta de, crase não há. Entendeu? Exato. Então, o autista, ele é uma pessoa altamente sensitiva. Altamente. Uhum. Então, o que eu estou te falando aqui é algo que eu estou falando do aprendizado, não especificamente do autista, que eu nunca pesquisei o autista em si. Okay. Mas eu acredito que a carga emocional que ele coloca em tudo que ele faz é muito alta, porque ele é muito sensitivo. Eu conheço pessoas autistas também que têm um foco... Sensibilidade. Cara, uma sensibilidade e um foco muito alto. Então... Pô, se ele está com tanta emoção em tudo aquilo que ele está fazendo, a chance de ele aprender muito mais é muito maior. E tem outra, se você passa a vida inteira fazendo uma coisa, se você acredita sempre que você faz aquilo bem, a próxima vez que você for fazer, você vai se sair bem de novo. Então, o fato da pessoa esquecer números de telefone, que é muito comum, né? É comum porque, por exemplo, você vê aquele telefone, depois você só vai lidar com ele na hora que você for telefonar de novo. Uhum. Mas e pessoas que, por exemplo... marido esquece o telefone da esposa, que fala direto, esposa esquece do marido. Tem pessoas que convivem com as informações e mesmo assim, convivem em intervalo de 24 horas ou 48, mesmo assim esquecem. E aí, nesse caso, que a pessoa está colocando a informação, mas não segura? Então, aí tem 2 fatores. A gente tem o fator... biológico mesmo, pode ser que essa pessoa tenha alguma disfunção que faça com que a pessoa não guarde mesmo, tá. Ou tem também a questão da PNL, que eu sei que você entende muito, eu conheço várias pessoas que já vieram aqui no seu podcast, já assisti a alguns, e que as pessoas falam justamente sobre a programação que você faz.
Existem aquelas pessoas que vivem falando, minha memória é muito ruim, eu não guardo nada, minha memória não é muito ruim, eu não guardo nada. Se a pessoa fala isso. Se você que está nos assistindo vive falando que você não guarda nada, seu cérebro vai falar para você assim, ó, você está certo. Por que eu vou guardar se eu acredito que eu não guardo? Então, se a pessoa começar a programar o seu cérebro para aprender, para guardar, para ser mais fácil, ela com certeza vai. Entendi. Conheço várias pessoas. Eu tive um caso de um aluno, esse caso foi muito legal, cara, muito legal. Hoje se fala muito do TDAH, que a pessoa, quem fala de TDAH sempre esquece tudo. E eu tive um aluno há uns 6 anos atrás, 7 anos, ele ficava na minha aula assim, Pardini. Olhando pro teto, viajando. Pro teto. E eu chamava a atenção dele, aí ele voltava e tal. Aí um dia a mãe dele foi na escola e reclamou lá de mim. Falou assim, ó, o professor dele está chamando muita atenção do meu filho. Não quero que chama porque ele tem um laudo de TDAH. E a dona da escola falou comigo, dentro, eu sei da sua intenção, mas beleza. Eu não chamo mais. Só que o menino sentiu a falta de eu chamar a atenção dele. Aí passou umas 2 semanas, ele veio conversar comigo. Professor, minha mãe chamou, veio aqui e tal, mas é porque eu tenho TDAH. Eu falei assim, cara, o que você quer fazer da vida? Ele, eu quero fazer engenharia. Eu falei assim, você acha que do jeito que você está indo, você realmente vai conseguir fazer? Não, eu tenho laudo. Eu falei, não foi o que eu te perguntei. Você joga videogame? Jogo. Você consegue focar por quanto tempo? Eu foco, sei lá, já virei noite jogando. Eu falei, você deu conta? Dei. Eu falei assim, beleza, então você não tem TDAH, você tem atenção seletiva. Então, se você programar essa atenção para você estudar, você vai conseguir. Resultado, ele virou meu fã, começou a fechar todas as provas, passou para engenharia na Universidade Federal de Uberlândia, hoje já está formado, e sempre mandava mensagem, cara, ainda bem que você falou aquilo comigo. Porque, na verdade, ele estava acreditando que ele tinha uma condição que, na verdade, ele não tinha. Ele estava programando o cérebro dele para não aprender. Mas, quando era o jogo, algo que ele gostava, ele aprendia assim, demais. Você entendeu aí, presta atenção, que TDAH é diferente de atenção seletiva? Então, mais um valor para você guardar aqui no nosso programa. Quer outro? Professor Denis Cândido, a pessoa que lê em voz alta ou lê em voz silenciosa, tem diferença de fixação da informação? Qual você aconselha melhor? Tem sim, e o que eu aconselho depende da pessoa, não existe algo geral. Tá. Nós nos comunicamos basicamente por 3 canais, visual, auditivo e sinestésico. Tá. Uma pessoa visual é aquela que sempre quer responder a você com imagens. Sensitiva é aquela que sente muito, e é o sinestésico, né? E o auditivo é aquele que fala. Vou te fazer uma pergunta, você deve se conhecer bastante, mas qual que é o lugar, a viagem que você fez, um local, uma viagem que você fez, uma cidade, um local que você mais gostou de ter visitado? África do Sul, Complexo Hoteleiro Sun City, Hotel Palace. O que mais te chamou a atenção nesse hotel? O isolamento. Então, você é uma pessoa auditiva. Isolamento acústico. Não, o isolamento geográfico. Isolamento geográfico. Isolamento geográfico, a natureza, e ele ter tanta vida útil e tanto lazer no meio do nada. Porque você pega o ônibus e você anda nesse ônibus dentro da África, ali dentro do lugar, você vai andar 1 hora, de 1h30, 2 horas, para você chegar no complexo hoteleiro, e desse percurso você vai andar mais ou menos 1 hora, e é mato raso dos 2 lados, e de repente você chega no complexo. O complexo, o complexo em si, o que é a coisa que mais te chamou a atenção? O quarto que você ficou, por exemplo, o que é o mais legal do quarto? Bom, do quarto você tinha o tamanho das camas, tá? A dimensão do quarto em si, tudo que o quarto oferecia, que era fora do comum, e a vista do quarto era maravilhosa. Então você viu a vista? Você então é um... E tudo que você falou, desde que você foi falando, você descreveu tudo em imagens. Você foi andando, mato raso, você, no meio do nada. Você viu que você foi criando uma imagem? Sim. Você é uma pessoa mais visual, então. Bem provavelmente você gosta de se comunicar mais com imagens. Então, para você, ler pode ser muito melhor do que apenas ouvir. Aí é você fazer um teste, mas por definição, assim, vamos falar de uma forma geral. Uma pessoa visual, ler para ela é tranquilo. Mas porque você quer dizer o quê? Que reconhece, é como na leitura dinâmica, que reconhece as palavras por imagem, então, ou não? Não, é porque ela grava mais a imagem, não o som. Tem pessoa que é muito auditiva. Eu sou muito auditivo, pelo fato de trabalhar com música há muitos anos e tal também. Então, eu sou muito auditivo. Então, esse ano, por exemplo, eu já devo ter escutado de audiolivro uns 25 a 30, do início do ano para cá. Então, mas se eu sou mais visual e eu estou lendo ali, e ao mesmo tempo eu estiver falando, eu não estou com os 2 sentidos fixando a informação? Sim, você está fixando sim. Mas, para você, vai fazer assim. É por isso que eu te falei que não tem como eu falar de uma forma geral. Tá bom. Agora, se você
se você fala assim, eu sou mais visual, você vai aprender mais visual, mais lendo. Tá. Se você é mais sinestésico, por exemplo, se você falasse para mim assim, ó, que naquele hotel que você ficou, você gostou muito da sensação de estar ali, então quer dizer que você sentiu algo, para você anotar seria melhor. Entendi. Então você leu alguma coisa, faz um resuminho, um mapa mental, escreve uma palavra. Você está lendo sobre a história da África. Então você escreve África, puxa a setinha. Pessoa 1 falou isso, pessoa 2 falou aquilo. Se você é mais auditiva, se você ler e ficar falando para você, você vai com certeza gravar mais. Se você é mais visual, talvez apenas ler seja o suficiente. Eu, por exemplo, quando eu vou ler, eu prefiro não falar. Eu leio em voz baixa. A não ser que eu chegue a alguma coisa que peraí, travou, eu volto, aí eu falo para eu escutar. De forma geral, claro, se você vai por 2 canais, você vai gravar mais. Mas depende de cada pessoa. Eu já tive alunos, por exemplo, que o cara ficou o ano inteiro com um caderno de 60 páginas e gastou 2. E tirava as maiores notas. Ele não anotava nada. Ele não, se ele fosse ler, ele não gostava nem de ler, na verdade, se ele fosse ler. Ele nem gostava de ler. Ele ficava a aula inteira assim, ó. Ele era extremamente auditivo. Eu sou um exemplo prático para você, então. Acho que é de se concluir que o pentelho que eu era na escola. Né? Dá para escrever um livro? Não, dá para escrever uma Bíblia. Dá para escrever uma Bíblia? Não, uma coleção de Bíblias. Uma Barça. Uma Barça, tá? Então, chegou uma hora, bicho, que tomava pau. Só que assim, eu era determinado. Então, eu tive um caso que eu bati boca com uma professora de matemática, ela tirou 9 pontos de mim. Nossa. E aí eu fui para a última prova precisando tirar 10, porque eu precisava 2 para fechar. E ela me tirou 9 pontos. Nossa. Eu tirei os 10 e eu passei, né? Então, assim, e aí, dentro dessa minha determinação, eu ia mal na escola, chegou uma hora que eu falei, pô, eu não posso sentar no fundo nem no meio, porque eu vou conversar. Qualquer coisa vai me chamar a atenção. Eu passei a sentar lá no para-saco, lá no lambe-saco, na primeira fila, e qual era o método? O professor ia falando, eu ia anotando tudo. E eu estudava pelas minhas anotações, eu não estudava pelo livro. E que foi quando eu comecei a ir bem. Eu tenho até hoje esse método, que, por exemplo, eu vou fazer um show, tá? Sou humorista, então eu estou decorado à exaustão. Só que eu chego lá no lugar do show, eu pego uma caneta e escrevo a sequência dos tópicos que eu vou falar, não dos textos, entendeu? Então eu uso isso daí. Agora, voltando aqui para o nosso assunto. Se a pessoa que está nos assistindo ali lê e esquece alguma coisa, tá? Qual é o método melhor para ela ir buscar a informação que ela deixou, que ela esqueceu? Ela relê ou ela se testa? Ela relê ou ela tenta lembrar? Eu falo para os meus alunos, em física, há muitos anos dando aula de física para alunos que querem prestar medicina, por exemplo. Se você está nos assistindo, você vai fazer um vestibular, um concurso. Qual que é a melhor forma de você relembrar? Se testando. Primeira coisa é cientificamente comprovado que se você estuda pequenas partes, você grava melhor. Então, o que você vai fazer? Você vai estudar uma pequena parte. Eu sempre falo para os meus alunos que quando eles vão resolver uma questão, lê o enunciado, tampa o olho e conta para ele uma frase. O cara falou que tem um bloquinho assim, tem isso, isso e isso, eu quero saber isso. Quando ele fez isso, ele forçou o cérebro dele a entregar a informação. Então, qual que é a melhor forma? Você se testar. Pergunta para você. Por exemplo, em muitas vezes na escola eu pedia para os alunos, falar assim, gente, cada grupo, dividir em grupos, cada grupo vai criar perguntas e criar as respostas. Por quê? Porque aí o cara ele vai pensar, o que alguém perguntaria sobre isso? Então ele já está pensando. E como eu responderia isso? Então a pessoa está se testando a todo momento. Quando a pessoa se testa, o apenas tentar lembrar, pode ser que você entre naquela condição do ser humano de luta ou fuga. Você lembra disso? Quando você se encontra numa situação nova, o seu cérebro entra numa situação. Ou ele luta com aquela situação ou ele foge. Isso é o que a gente chama de condição de sobrevivência. Então seu cérebro vai toda a atenção para te deixar vivo. Então, se você tenta estudar nessa situação, ou se você tenta lembrar, você não vai lembrar de nada. Já viu quando você tenta lembrar o nome de alguém que você não lembra de jeito nenhum? Como que é o nome? Como que é o nome? Você deixa pra lá, passa um pouquinho, você lembra? Passa 5 minutos, 3 minutos, e você está conversando um assunto que não tem nada a ver e vem. Você lembra. Por quê? Porque quando você entra nessa situação... Escuta isso aqui, gente. Toca a sua campainha, que isso aqui é importante. Se você estuda com ansiedade... Se você estuda tentando lembrar, o seu cérebro fala assim, peraí, por que ele está tanto lembrando? Por que eu estou tentando tanto lembrar disso? O que o cérebro faz? Retém informação e foca em te deixar vivo. Quando você acalma, a informação vem.
porque seu cérebro entende que você saiu daquela situação. Situação de perigo, de você perigo. quer. A gente traduz assim. Exato. Se você está sob pressão, se você está sob cobrança, a tendência é travar. Cara, inúmeros alunos meus, eles vão fazer uma prova, que nem essa semana teve Enem, vai fazer a prova, ele não consegue fazer a prova na hora da prova. Ele saiu, chegou na casa dele e resolve a questão. Por que isso acontece? Porque ele chegou ali, ele está tentando lembrar de uma coisa, mas o cérebro dele está entendendo. Isso aqui é perigoso. Por quê? Porque o nosso cérebro não entende que você está fazendo uma prova apenas, ele só vê que você está ansioso, você se colocou... Às vezes a pessoa se colocou tanta pressão, igual você falou, que fala assim, cara, isso é questão de vida ou morte. Então, mas é porque atrás aí tem uma coisa chamada medo, né? Sim. É o medo de errar. É o medo da cobrança. É o medo de não poder errar. E aí é aquela história, medo pressupõe sensação de perigo, aí você vai travar. A ansiedade nada mais é do que você pegar o botão do volume do medo e pá, botar lá em cima. Se você for tirando as camadas da ansiedade na hora de uma prova, é medo. Medo de não passar, medo de desagradar os pais, medo da cobrança excessiva dela mesma sobre ela ou das outras pessoas sobre ela. Então, tudo é medo, 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 medo. Uhum. Então, o cérebro só entende medo, ele não entende que é uma prova. Que não, tá tudo bem, em medo. Por quê? Aí os alunos sempre brincam, né? Os alunos é muito da zoeira, né? Não se preocupa com o Enem, é somente o amor dos seus pais, o seu futuro e sua autoestima que está em jogo. É só isso. E quando, professor, quando a pessoa não lembra não exatamente uma informação que ela leu, mas uma passagem da vida, não lembra, ela quer lembrar uma coisa para contar para você, acontece com todo mundo, eu não quero te interromper, só que daqui a pouco não lembro mais, uma passagem que eu ia comentar da minha vida, não lembro um compromisso, pô, amanhã eu tenho um negócio, eu sei que eu queria marcar com você, mas eu não lembro o que eu tenho, ou quando a pessoa não lembra horários de remédio, por exemplo. Existe medo embutido nessas situações? Pode ter e pode não ter. É muito geral. Não tem como eu bater o martelo em si, porque cada um é cada um. Tá. Vou te dar... Você falou questão de remédio. Sim. Vou te dar exemplo de algumas pessoas que eu já atendi que elas se viciaram em remédio. Uhum. Eu não posso afirmar com certeza, mas o vício que ela desenvolveu no remédio era um remédio que ela tinha que tomar uma vez por dia, ela tomava 3 vezes por dia. Tá. Eu acredito que era justamente o medo de esquecer que tinha que tomar o remédio. Entendeu? Pode ser? Sim. Mas pode ser também que, por exemplo, seu cérebro notou que aquela informação não era importante. A gente está conversando aqui, você pensou, você falou do hotel da África, você... Putz, cara, eu vou perguntar pro Denis como que é que ele faz para arrumar a cortina. E aí a gente vai para outro assunto, seu cérebro entende que aquilo já não faz mais parte do agora. E ele tira essa informação. Tá. Agora, se for algo que é realmente muito importante para você, vai ficar martelando. Agora, como que a pessoa faz para lembrar? Que nem você falou, a pessoa esquece horário de tomar remédio, esquece tarefas básicas do dia a dia. Um dos motivos que as pessoas não dormem à noite é justamente por não programar o próximo dia. Então, muitas das pessoas que esquecem muito é que elas não se programam. Tá. Então, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo, para que elas durmam melhor. Você chega na sua casa, anota o que você tem que fazer no próximo dia. Porque senão, quando você deita, o que eu vou fazer amanhã? Você fica pensando um monte de coisa, você fica ansioso, você fica com insônia e você não dorme, porque seu cérebro não descansou. O seu cérebro precisa de uma finalização. Então, no próximo dia, você tem que tomar remédio, só que você gravou que você tem que fazer tanta coisa que eu esqueci o remédio. Entendi. Agora, como diria meu amigo saudoso Jorge Lafon, epa! Presta atenção aí! Que agora, já que você falou, eu tô lembrando você. Sabe do quê? De comer e de beber. Como é que eu vou falar? Eu vou falar primeiro de um snacks gostoso, professor. Quando o senhor tiver ali uma reunião, quando o senhor tiver ali uma palestra, um aprendizado, eu quero agradecer aqui meu amigo Itamar, que proporciona esse podcast, o prazer de estar contigo, que ele é o proprietário, diretor da Golden Prime. A Golden Prime é um processo que ele inventou que fornece para você que está assistindo aí, né? Fornece grãos, tem amendoim confeitado, tem amendoim japonês, tem amendoim doce, olha, tem tâmaras, tem amêndoas, tem tudo que você pode pensar assim em grãos, detalhe, sem toque manual, torrado eletronicamente e sem gordura. Então não tem colesterol e nem vai te ocasionar sobrepeso. Olha, você tem estabelecimento comercial ou você não tem, é para você. Na internet, Instagram, @GoldenPrimeOficial, tá legal? @GoldenPrimeOficial, tá? Você vai ver aqui embaixo de mim, já está vendo aqui embaixo de mim, e você pode também mandar um zap aí, tem o número também, 11 916 781 201. Agora, se você quer tomar alguma coisa, tá?
você toma por aí, porque o nosso amigo professor aqui você falou de fixar informação. Isso. Aqui a gente agradece você e o público antes, durante e depois. Então, já durante, para agradecer a sua presença aqui. Ah, que legal. Veja, posso abrir agora? Deve. Em nome de toda a produção aqui do nosso podcast e da direção aqui do Estúdio Rocha, você leva aí, ó, essa canequinha exclusiva, tá bom? Muito obrigado, cara. Obrigado. É igualzinha. Valeu. Obrigado demais. Igualzinha essa aqui que vocês estão vendo aí, que é um presente do nosso parceiro, que é o Cristiano, tá? Da Cris Bassi, tá? Você precisando de caneca personalizada para dar de presente, para dar de lembrança, enfim, você procura ele, tá legal? Você vai lá no Instagram, Cris Bassi, perdão, errei aqui, me deu branco aqui agora. É Cris Artes, tá? Cris Artes, _ Cris Bassi, com 2 letras B, 2 letras S. Fala com o Cristiano, tem camiseta personalizada, tem boné, tem tudo. Obrigado, Cris. A gente segue por aqui com meu amigo professor. Tá aqui, ó. É o Denis Cândido. Professor, tem algum horário melhor para a pessoa aprender? Sim. É? De manhã. De manhã é o melhor. O segundo melhor é o início da tarde. Quando você fala de manhã, o que é isso de manhã? Assim que a pessoa acorda. Ah, é? Sim. Muitas pessoas, elas trocam a noite pelo dia. Cientificamente comprovado, não é a das melhores coisas, mas muitas pessoas, às vezes, acostumaram e fica melhor dessa forma. Mas quando você acorda, o seu cérebro ele não está naquela reação de luta ou fuga. Não está naquela situação ali, ele está tranquilo. Então, se ele está tranquilo, toda informação que você entrega para ele, ele pensa, cara, eu posso guardar isso, é mais tranquilo. Sim. O início da tarde também. Muita gente fala que, mas à tarde dá um sono e tal. Dependendo da rotina, às vezes a pessoa tem aula, não tem jeito. Mas se você dormir meia hora no início da tarde, antes de você estudar, você consegue aprender muito mais. Sabia dessa? Porque é depois que você acorda, né? Depois Exatamente. Então, no início da manhã e no início da tarde, quando você está mais descansado, são os melhores horários para você aprender. Mas por quanto tempo? Por exemplo, eu acordo 5h30, tá? Eu vou para academia, volto e faço as coisas. Aí que eu vou começar a trabalhar e correr. Mas vamos dizer que a pessoa acorda 5h30, que nem eu, ou acorda às 7 horas. Começou a estudar 8 horas, sei lá. Então, tem um prazo assim que é tanto tempo depois que acordou, ou é por horário... Ou é pelo tempo mesmo? Para você que está assistindo esse podcast aqui, eu vou te dar uma dica extremamente boa. Se você fizer isso aqui, pode tocar que essa é boa. Presta atenção. Se você fizer isso... Algodão doce. Se você fizer isso, você vai aprender muito mais. Existe um negócio chamado flow de atenção. O que é o flow de atenção? Você vai começar a ler alguma coisa aqui. Todo mundo, quando está lendo, passa um pouquinho, ele dá uma desviada e volta. Esse é o flow de atenção da pessoa. A pessoa, ela consegue se concentrar sem nenhuma interrupção durante 20 minutos, meia hora, 40 minutos, sei lá, algo assim. Então, esse é o tempo ideal para que ela estude sem interrupções. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um cronômetro, colocar ali e pegar um livro e vai ler. A primeira vez que você voar, que você olhar assim o mosquitinho passando, você vai, peraí, deu aqui meia hora. Essa meia hora é o melhor tempo para essa pessoa aprender. Depois desse tempo, ela faz uma pausa de 5 minutos e volta a estudar depois por mais meia hora. Porque esse flow de atenção varia muito de pessoa para pessoa. Se você é uma pessoa que lê muito, você consegue se concentrar 1 hora, 2 horas tranquilo. Se você é uma pessoa que lê pouco, 20 minutos você já vai estar meio voado. Por isso que as aulas nas escolas, elas são moduladas ali em 40, 50 minutos, 1 hora no máximo. Porque todo mundo tem esse flow de atenção. E no geral é baixo. No geral é 20 minutos a meia hora. Então, que legal. É um ciclo, então, né? Exato, ciclo. Então, se você pega esse tempo, se você aprende por esse tempo, faz uma pausa e volta, seu cérebro entende que está tudo tranquilo. Fala assim, peraí, aprendi, pausei. Agora eu estou começando de novo. Tá. Então, é como se ele resetasse esse tempo e voltasse. Tá. Agora eu pergunto para você, professor, a pessoa que dorme menos para estudar. Então o cara falou, eu vou dormir amanhã, já vou dormir, que amanhã eu tenho que acordar às 5 da manhã para estudar, eu tenho prova às 7h30. E aí? Olha, o dormir menos ativa aquela reação de luta ou fuga. Então, seu corpo entende que não está legal. É claro que, vez ou outra, a gente tem que fazer isso. Eu já fiz, você já fez, todo mundo já fez. Mas isso não é o melhor. Não é o melhor. Eu lembro, quando eu estava na faculdade, assim que eu entrei na faculdade, eu comecei a dar plantão de física, matemática, química nas escolas lá. E eu lembro que eu tinha uma prova no outro dia. E eu estava muito cansado. Eu cheguei em casa umas 8, 9 horas da noite e tinha prova no outro dia. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a estudar
E eu tava quase cochilando ali na frente. O que eu fiz? Fui dormir e acordei mais cedo. É melhor você dormir e acordar mais cedo do que você estudar até mais tarde. Por quê? Porque se você dorme e acorda mais cedo, você já vai estar mais descansado do que agora. Então, momentaneamente você fazer, às vezes é preciso. Tá. Mas todos os dias, uma pessoa que quer passar num concurso que é muito complicado, e essa pessoa passa a sempre estudar mais do que descansa, não vai rolar. Por quê? Porque o corpo vai entrar naquela reação de luta ou fuga. Eu lembro que quando eu passei na universidade, foi em 2005. Eu entrei no curso de engenharia, na verdade, nem foi o curso de física. Quando eu passei para engenharia, eu lembro que eu vi a matéria de um cara que ele tinha passado em mais de 10 universidades para medicina, todas federais. E eu fui ler a entrevista dele. Eu falei, cara, eu tenho algo para aprender com esse cara. A primeira pergunta, qual que é o segredo do estudo? Ele falou assim, ó, o descanso. Não adianta eu estudar cansado. Aquilo lá mudou a minha vida. De lá para cá, eu parei de estudar nos finais de semana. Às vezes estudava no sábado até meio-dia. Depois, sábado à tarde e domingo, eu não estudava. Por quê? Porque eu percebia que se eu não descansasse, eu não iria aprender. Entendi. Quer dizer, adiar o sono para estudar jamais, né? Só se for, assim, aquele caso de vida ou morte que o aluno deixou para a última hora. Tá. Mas se você se programa para estudar, você pode sempre estudar descansado. Tá. Eu tenho um depoimento, cara, eu podia ter trago, de uma menina que ela estava há 3 anos prestando medicina. E aí ela conversando comigo, eu falei assim, fulana, descansa. Você já estudou muito, você é uma pessoa muito inteligente, descansa. Ela mandou um depoimento para mim quando ela entrou na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, em Uberaba, para medicina. Ela falou assim, Denis, eu só passei, porque você falou para eu descansar, eu comecei a descansar. Só passei por causa disso. E todo mundo falava que eu tinha que estudar mais e mais. Só que o dia que você falou para descansar, fez sentido para mim. Não sei porquê, mas fez sentido. Eu comecei a descansar e eu passei. Agora, isso vale para tarefas manuais? A pessoa tem que aprender a fazer um trabalho, tá? Que vai exigir dela habilidade, de alguma maneira. Isso, o descanso entra aí também? Sim, demais. Vale a regra? Eu comecei a tocar com 4 anos de idade, que meu pai me ensinou cavaquinho. E eu também trabalho com música, já fiquei em 3º lugar nacional num concurso de guitarra. Legal. Bem da hora. E todas as vezes que eu ia estudar guitarra, quando eu dei aula de guitarra, foram poucas as vezes. Eu desisti de dar aula de guitarra porque todo mundo queria aprender tudo em 2 meses e eu não tinha muita paciência com isso. Mas eu sempre falei para a pessoa, se você tem 5 horas para estudar, no sábado, é melhor você estudar 20 minutos por dia do que 5 horas um dia só. Porque nós aprendemos por repetição. Quantas vezes que uma criança cai até ela começar a andar? Uhum. Ela cai uma vez e desiste? Não. Ela tenta andar por 10 horas um dia e fica o resto da semana sem tentar andar? Não é todos os dias? Sim. Então, se a pessoa ela quer gravar muito mais, é só ela dividir o conteúdo em pequenas partes. Tá. Se a pessoa vai prestar um concurso, ela tem 5 matérias para ver. O que ela faz? Divide o estudo dela em meia hora de cada matéria por dia, ao invés de pegar um dia para uma matéria e outro dia para outra. Então, reduz a quantidade de conteúdo, porque seu cérebro vai assimilar mais fácil. É muito mais fácil você guardar 10 minutos do que você leu do que 2 horas. Sim. Então você guarda 10 minutos hoje, 10 minutos amanhã, 10 minutos depois. Fica mais fácil. Não sobrecarrega, né? Não sobrecarrega. E você falou de música, né? Engraçado. Você falou de cavaquinho, de... Quando eu comecei era cavaquinho, mas hoje eu sou guitarrista. Então, eu era fanfarra, né? Sabia? Porque eu era fã de farra. Eu sempre fui boêmio, entendeu? Não é bandinha, não. Era fã de farra mesmo. Que massa. Agora, coisas que atrapalham o sono, professor. E aí? Alimentação, fumo. O sono você já falou que é fundamental. Uhum. Alimentação, fumo e bebida entram nessa conta ou não? Demais. Por quê? Onde a gente tem mais células neurais é no nosso cérebro. Qual que é o segundo lugar do seu corpo que você tem mais células neurais? Bom, tem muito no olfato, no paladar, no estômago. Estômago. Por isso que muito se fala de alimentações que inflamam. Quando você fica com medo, você sente um frio aonde? Bom, na barriga, né? Não é? Uhum. Porque tem muita coisa de neurônio aqui no meio envolvido. Se a pessoa está muito nervosa, ou ela prende ou ela solta o intestino. Então, essa alimentação é claro, não apenas pelo fato da alimentação em si, mas por um todo. Você já leu aquele livro Hábitos Atômicos? Não li. Esse livro, o cara fala que você... eu não lembro o nome dele mais aqui. Esse negócio de lembrar nome eu sempre esqueço, porque eu vou lendo muito livro e já não lembro mais o nome dos autores.
Relaxa que daqui a 5 minutos você lembra. Pior que é Depois que mesmo. acabar o podcast, vocês vão estar tomando café, você vai falar, Pardini, lembrei, sabe aquele livro? É assim, viu? É assim. É desse jeito, é desse Então. jeito. Mas é porque também é o segmento. Às vezes saber o nome do autor não é mais importante do que saber o que ele falou. Sim, claro. Às vezes eu prefiro saber o conteúdo. Mas ele fala que você tem que melhorar 1% de cada coisa que está ligado com aquilo que você quer melhorar no geral. Se você quer melhorar, por exemplo, o seu sono. O que está ligado com o seu sono? O que você vê de telefone antes, o que você faz durante o seu dia, o que você come, a sua cama, a iluminação. Então são coisas que não fazem parte do seu sono, mas influenciam. Tá. Então se você quer aprender mais, várias coisas vão influenciar. Uma pessoa que bebe muito, uma pessoa que fuma muito. Os nossos a bebida, por exemplo, o álcool, ele tira, ele baixa o consciente da pessoa. Tá. Baixa muita coisa do consciente. A gente tem o consciente e o subconsciente ali. O consciente ele vai ficar um pouco baixo, por isso que a pessoa perde um pouco o filtro. Se a pessoa faz isso constantemente, o cérebro passa a não responder tão bem a hora que ela quer. Não estou falando mal que a pessoa quer beber. Quer beber, tudo bem. Mas a pessoa que bebe vai para a manguaça direto. Isso com certeza vai prejudicar. Vai prejudicar o raciocínio cognitivo dela ali. O fumo. Por exemplo, a maconha. A maconha ela destrói neurônios, e neurônios são uma das únicas células que elas demoram quase, 70 anos para se regenerar. Basicamente, elas não se regeneram. Várias células do seu corpo se regeneram, mas os neurônios não. Então, se você vai perdendo neurônio, você vai perdendo essa capacidade de guardar, de raciocinar. Tudo isso vai influenciando. É algo que está ligado com o seu conhecimento, aprendizado diretamente? Não, mas indiretamente sim. Então, o seu sono, o ambiente. Se você está num ambiente de muita pressão, por exemplo, a pessoa que é muito auditiva, eu sou bem auditiva. Se é um ambiente com muito barulho, eu não consigo. Então, você tem que tomar conta do seu ambiente. Se uma pessoa é muito visual, você parece ser um pouco mais visual. Mas o barulho me atrapalha também. Mas você se importa com um lugar bagunçado? Bagunçado? Sei lá, você tem uma mesa lá. Me incomoda. Incomoda? Incomoda, porque não é que eu sou sistemático, né? Mas para mim faz parte do meu bem-estar as coisas estarem organizadas. Para algumas pessoas isso não vai fazer tanta diferença, mas para você faz. Então você começou a estudar num lugar que está todo organizado. E aí, você acha que... Olha que você está aqui estudando alguma coisa. Quando você vê aquele livro fora do lugar, você vai ficar preocupado com aquele negócio. Você volta aqui e de repente você está olhando ele de novo. Entende? Então, não é algo que está ligado diretamente ao aprendizado, mas influencia. Tá. O ambiente, a sua motivação para estudar. Se você estuda por culpa, por exemplo. Nossa, o vestibular está chegando e eu não estudei aquela matéria. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não vai dar tempo. É quase que improdutivo. Então, mas aí a gente vai voltar, você fala de culpa, a gente vai voltar para o caso do medo, né? O medo e culpa são um pouco diferentes. Mas você fala, mas vestibular tá aí, eu tenho que estudar, quer dizer, não tenho medo atrás de ir mal no vestibular? Sim, mas talvez ele tá mais se culpando do que tem medo. Tá. E talvez a culpa que ele coloca é até para justificar o fracasso que ele já está prevendo que ele vai ter. Então ele já começa a falar antes, falando, não, ele sabe que não estudou legal, aí já começa a justificar, não vai dar certo e tal, eu tô me sentindo culpado porque, nossa, eu devia ter visto isso, eu vi aqui e tal. Começa a se culpar do que ele não fez, ou que fez mal feito, para justificar algo que ele vai fazer depois. Então ele já coloca na mente dele que ele já não vai aprender. Você coloca que não vai aprender, por que ele vai estudar? Por que o cérebro vai falar, não, você vai aprender, você está estudando, você vai aprender. Você já está falando que ele não vai aprender. Entendi. Então, não é o estudo em si, não é o aprendizado em si, mas são várias coisas que estão ligadas. Estresse, ansiedade, depressão, insônia, o seu ambiente, a sua culpa, tudo isso que está envolto ali com a pessoa faz com que isso atrapalhe ou melhore. Porque aí vamos para o outro lado também. Se você é uma pessoa que gosta de organização, você chega a ver sua mesa legal. Você fala, cara, tá tudo pronto para estudar. Tá de boa para estudar. Eu posso estudar aqui que tá tudo arrumado. Então, seu cérebro descansa, você estuda, você aprende muito mais. Muito bom. Atenção, estou aqui com o professor Diego Cândido, tá? Que ele é master em hipnoterapia clínica, é master também em practitioner. Chique, né? Na prática da programação neurolinguística, é escritor, é músico também, acredite, é professor de física também. Professor, fala o seguinte, a pessoa que está ali muitas vezes está cansada, mas ela tem que
Ela está correndo contra o relógio, ela tem que aprender aquilo. Tem uma dica para pessoa cansada fixar a informação, aprender? Se você está cansado, se você quer aprender mais, estude menos. Como assim? Você vai dividir mais o seu estudo. Tá. Se você tem 5 capítulos para estudar, estuda o primeiro capítulo e faz uma pausa de 5, 10 minutos. Vai lá, lava o rosto, estuda o segundo capítulo, faz uma pausa de 5, 10 minutos. O legal de você estudar, de você fazer suas pausas, aliás, é você ver quando você não está conseguindo concentrar mais. Se você tem pouco tempo para estudar muita coisa, pega a primeira coisa que você vai estudar aqui, o primeiro capítulo. Você leu o primeiro capítulo. Se você viu que você já está voando muito, está na hora de você parar. Tá. Você para, vai lá, lava o rosto. É muito importante você sair do ambiente. Por quê? Porque talvez seu cérebro... Você tem pouco tempo. Pouco tempo para estudar muita coisa. Você está aqui, o seu cérebro talvez está vendo que aquele ambiente ali está dando muito trabalho. Cara, deixa isso aqui um pouquinho, vai lá no banheiro, lava o rosto. Não sei se mora num prédio, numa casa. Sai de sua casa, vai ali, caminha 5 minutos e volta. Chega. Cara, isso é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Você volta, parece que você está novo para você começar a estudar. Mas o importante é estudar pequenas quantidades, ao invés de... Se eu tenho 5 horas para estudar esse conteúdo todo, ao invés de estudar 5 horas, estuda meia hora, faz uma pausinha de 5 minutos e volta. Você vai aprender muito mais do que você ficar 5 horas estudando direto. Então, prestou atenção nisso daí, que tem um ciclo para você, você tem que dar um refresh na sua memória. Isso vale para tudo, né? Agora, professor, quando a pessoa tem que decorar uma sequência de tarefas que ela tem que fazer. Por exemplo, eu saio daqui, eu tenho que pegar o Uber, eu não posso esquecer. Eu tenho que passar na padaria antes de ir para a rádio, e depois do programa, eu tenho que passar, comprar um negócio. Como é que faz? Memorizar sequências de obrigações. Tem algumas coisas que a gente pode, por exemplo, criar... Memorizar ou não esquecer, digamos, que a pessoa pode já ter memorizado. Criar uma frasezinha boba. Por exemplo... Na física, as pessoas têm que decorar muita formulinha. Tá. Que é uma sequência de várias coisas que tem que fazer. Okay. Então, você cria uma frasezinha. Na música, você tem que, por exemplo, decorar modos gregos. A pessoa tem que decorar um modo grego lá. Como que eu decorei os modos gregos? Eu criei uma frasezinha. Jodofri limielo. Jodofri limielo. Jônio, dórico, frígido. Entendeu? Então, por exemplo, o que você falou? Você falou aqui, eu tenho que sair aqui, eu tenho que pegar o Uber, eu tenho que passar na padaria, eu tenho que comprar, sei lá, uma camiseta, e depois eu tenho que ir pro estúdio. Então, Uber, padaria, camiseta e qual foi o outro? E o estúdio. Uber, padaria. Por que você não cria uma história? Pronto, você tirou da minha boca o que eu ia te falar. Eu estava esperando, a próxima pergunta, mas conclui. Depois eu vou te falar da próxima pergunta. Cria uma história. Cara, teve um dia, mano, que eu entrei no Uber e parei na padaria, eu esqueci da camiseta lá no estúdio. Pronto. Quantas vezes você faz uma coisa que é meio bizarra, seu cérebro lembra muito fácil. Por quê? Porque você bota uma carga emocional em cima disso. Então, se você criar uma historinha, você consegue fazer isso de forma muito mais fácil. Por que quando a criança é pequenininha, ela é muito lúdica e você conta história? Porque ela grava lição de moral. Talvez ela não gravou toda a história, mas ela gravou lição de moral. Então, o cérebro faz a mesma coisa. Muito bom. Agora eu vou fazer um striptease aqui, tá? Não se preocupe que eu sou feio pra cá, né? Não, que ele também não é nenhum gato, não. Mas vou fazer um striptease que é o seguinte, vamos esquecer agora, vamos tirar o assunto, essa roupa que está vestindo no nosso podcast, para saber quem está embaixo dele, né? Quero falar um pouquinho aqui do nosso amigo que fez a gentileza de vir aqui, professor Diego Cândido, né? Denis Cândido. Desculpe, Valmir, mas olha, se eu não soubesse que você chamava Roberto... Cara. Então, não, é tudo brincadeira, gente. Na verdade, eu fiz isso aí para... Quando a gente aprende palestra, a gente entende que a cada 15, 20 minutos, meia hora, você tem que criar um fato diferente, né? Sim. É o que ele acabou de falar agora, tem que dar um refresh. Eu já dei. Agora vamos falar do Denis. Denis, eu quero saber o seguinte, para quem está nos assistindo, quero saber se você dá curso, se você dá consultoria. Sim, como é que funciona? dou cursos. A prova viva de que realmente o meu método funciona sou eu mesmo. Tá. Eu venho aplicando isso em mim e eu tenho aprendido muitas coisas num curto espaço de tempo. Então, quando eu descobri o mundo de viagens, eu quis aprender sobre milhas aéreas. Eu aprendi tanto, lancei um curso e em 2 anos eu visitei mais de 10 países. Tá. Utilizando milhas aéreas. E eu era professor, hein? Só dava aula nessa época. Então, tudo bem, se eu for melhorar e ir para 10 países é uma coisa. Agora, professor que tem um salário médio no Brasil, mais ou menos, e visitar 10 países, ir para Europa, viajar de executiva, na executiva da Emirates, aquele negócio lá todo,
eu aprendi como fazer barato as passagens, hospedagem e tudo mais. Então, eu tenho um curso chamado Milhas Além do Cartão, que eu ensino como que a pessoa ganha milha comprando uma roupa, comprando sapato, comprando tudo. Você gosta de estudar? Você assiste curso online? Alguns. Se você é do seu interesse viajar, Sim, claro. eu vou te presentear então com o meu curso. Para quem, se você quiser, não sei se você gosta de viajar. Pelo amor de Deus, viajar tem que ser prioridade para todo mundo. Então eu vou te presentear com esse curso, ele é gravado 100% online, você acessa lá, você já assiste todas as aulas, são mais de 10 horas de conteúdo, do básico até o avançado para que você viaje. Tá. E vou dar um presente para sua audiência. Para quem estiver assistindo aqui, durante esse Atenção, fala. Até o final desse ano, hein, gente? Até o final desse ano. Quem pegar esse link e mandar no meu Instagram, @milhas além do cartão, esse podcast, fala assim, ó, eu quero assistir seu curso, vai ter 30% de desconto. Eu não costumo dar, hein? 30% de desconto para comprar. Então, mas vamos falar. Vai mandar o link. Qual é teu Instagram? @milhas além do cartão. Esse é o Instagram que eu falo especificamente sobre viagens. @milhas além do cartão. Isso. Tá, ok. Agora tem a parte da mentalidade, que é o que a gente está falando. É. Eu tenho um curso chamado Performind, Tá. que é para você aprender mais rápido e para você não esquecer. Tá. É isso que a gente está falando aqui, só que todo com a metodologia que tem ajudado as pessoas a passar no vestibular, a passar no concurso. E para vocês que estão nos assistindo, eu vou dar uma aula 100% gratuita, um e-book 100% gratuito, só você pegar esse podcast aqui e mandar no meu outro Instagram, que é o Denis Cândido. Eu separo o Instagram. É tá? E algarismo, tá, gente? número um, Denis Cândido. @Denis Cândido, tá? É o Instagram dele. @Denis Cândido. Aliás, também é o endereço dele no YouTube, né? Agora, cara, mestre, lá no YouTube você tá como mestre de mentes. Mentor de mentes. Mentor de mente. Então, como é que você pode ser mentor de mente? Pô, não pode. Mentor de mentes, tá? Essa foi boa. Mentor de mentes. Pô, então não dá. Então, agora falando sério, tá? Tanto no Instagram quanto no YouTube, você vai lá e Denis Cândido. Bom, e agora eu queria falar um pouco sobre os teus livros. Fala um pouquinho, a gente está com tempo curto, mas dá uma passagem por eles aí, produção, pedir só prestar atenção nos títulos, que a gente tem as imagens e a gente vai soltando aí. Sim. Eu tenho alguns e-books, pode soltar a primeira imagem aí, a gente já fala. Então pode soltar aleatoriamente aí, ó. Esse aqui é a reprogramação, eu sou cristão, e eu acredito muito na Bíblia. Eu entreguei minha vida para Jesus e eu tenho vivido dessa forma. E eu acredito muito que a ciência hoje e a fé, elas andam muito juntas. Embora muita gente ache que é separado, mas eu acredito sim que elas andam juntas. E eu tenho alguns e-books. Eu mandei para você 2, que é O Caminho para Romper Ciclos e Criar um Novo Futuro e Os Códigos da Mente Cristã, mergulhando nos segredos bíblicos que curam e prosperam. Esse aqui, ó, mergulhando nos segredos bíblicos que curam e prosperam, eu vou dar de graça para todo mundo que também quiser. Só me mandar uma mensagem no direct e falar, eu quero seu e-book. Manda no direct do Diego Cândido. Denis Cândido. Porra, desculpa. Agora não foi de propósito, agora errei mesmo. Sabe que admitir o erro como é que se fala? É notório, né? É notório. Então. E tem o Performind, que é o curso no qual eu ensino como que a pessoa vai fazer, todo esse podcast que a gente está falando, o passo a passo, do que ele tem que fazer, como que ele vai acreditar, como que ele vai se motivar, como que ele vai estudar menos e aprender mais. Tá. Desse curso aqui tem uma aula gratuita, tá o meu Instagram aí, Denis Cândido, tem uma aula gratuita para todo mundo que estiver assistindo. Só me mandar o link lá, só me mandar um direct que eu vou mandar o link para essa pessoa assistir uma aula e baixar o e-book 100% gratuito para toda a sua audiência, ver que é possível aprender muito mais, cara. Eu quero que as pessoas entendam. Esse é o meu propósito. Meu propósito é ensinar. Você tá vendo que eu tenho curso de porrada de coisa. Parabéns. Muito bom. Porque eu quero ver as pessoas aprendendo. Eu quero que as pessoas entendam que elas podem aprender o que quiser. Quantas coisas que você desenvolve na sua vida? Nossa. Não dá para ter conta. Não dá. Agora, por que as pessoas acham que ela tem que ser uma pessoa de exatas ou de humanas? Se eu sou de humanas, eu nunca vou aprender exatas. Se eu sou exatas, eu vou ter que falar nós vai, nós foi, menos. Não posso aprender humanas. Não, você pode aprender tudo aquilo que você quiser. Não é questão de capacidade, é determinação, então? Cara, eu já... É a motivação para você aprender aquilo? Numa das primeiras aulas da engenharia, tem uma frase do professor falando assim, ó, se vocês não se destaca pelo seu talento, vença pelo seu esforço. Porque o esforço vence qualquer talento. Qualquer talento. Pode ser que você seja um cara muito talentoso, mas se você não se dedicar, um cara que tem, sei lá, menos da metade do seu talento, vai muito mais longe que você, porque ele se dedicou.
o sucesso de todos os mundos. Você pode pegar qualquer cara muito importante no mundo que fez coisas muito grandes. Eles vão falar assim, olha, eu não sou um cara muito inteligente, não, mas eu não parei. Eu li todo dia. Tem um cara que eu gosto muito do Bob Proctor. Ele sempre falou assim, ó, eu peguei essa página aqui, durante 20, 30 anos, eu li essa página todos os dias da minha vida. E eu tive o resultado que eu tive. Então, se você faz uma coisa repetidamente, todos os dias, você vai ficar bom naquilo. Tá. A idade no processo de aprender? Influi, não influi? Influencia. Depende. Ela influencia da seguinte forma. Com o passar do tempo, a gente perde um pouco dos reflexos, isso é normal. Então, uma criança, pensa quanto que a criança aprende, cara. Assim, ali de 0 até 7 anos, a quantidade de informação que essa criança aprende, grave e tudo mais. Quando a gente está mais velho, a nossa velocidade diminui um pouco. Tá. A velocidade, mas não a capacidade. Capacidade é o quanto que você contém de algo, quanto que você consegue conter de algo. A sua capacidade, ela não diminui. Mas a velocidade, sim. Às vezes a gente vai ficando um pouco mais velho, você não vai ficar com aquele gás todo. Você vê o Fernando Alonso da Fórmula 1, né? Como diminuiu a velocidade. Ele tá veteranaço, mas tá na Fórmula 1. O Fernando Alonso, você diminui a velocidade, cai o seu metabolismo também na pista, fala. Desculpa a brincadeira aí. Pois é, mas às vezes você vai demorar um pouquinho mais, mas não quer dizer que você vai aprender menos que as outras pessoas, não. A capacidade de aprender, ela continua. E o chamado método Pomodoro? Cara, sensacional. É aquilo que eu falei aqui. Eu gosto do método Pomodoro adaptado para a minha versão. Pomodoro fala assim, ó, você vai pegar 15, 20 minutos, pausar 5. 15, tá. é isso. Só que aí depois de um tempo, você vai lá e faz uma pausa de meia hora. Eu prefiro falar do flow de atenção, porque se você é uma pessoa que lê muito, você consegue se concentrar 1 hora, é bobeira você parar com 15 minutos. Você concorda? Sim. Agora, se você está começando, começa com 15 minutos. O método Pomodoro é você fazer revisões, fazer estudos curtos e revisões espaçadas. 15, 20 minutos, pausa 5. 15, 20 minutos, pausa 5. Eu adaptei para a forma de você ver o seu flow de atenção e fazer no seu tempo de flow de atenção. E a pessoa que ela aprende rápido, mas também esquece rápido, professor? É a questão do caminho neural que eu te falei lá no início, você lembra? De você passar na grama e criar aquele trilhozinho ali? Então, se você aprender muito e muito rápido é legal, pode ser e pode não. Porque pode ser que a pessoa também pare para pensar assim, ó, eu aprendo muito rápido, então não preciso revisar. Entendi. E aí ela acaba se sabotando ao invés de ela aprender mais. Então, aprender muito rápido e esquecer é praticamente 100% das pessoas. Por exemplo, é o que eu te falei do seu nome. Eu decorei seu nome, mas depois eu esqueci. Mas se eu não voltar para revisar isso, eu vou acabar esquecendo de toda forma. Procrastinação, aquela condição que a pessoa, puta, eu tenho que fazer isso, mas eu não tô afim. O cara tem que estudar, ou ele tem que aprender alguma tarefa, mas ele empurra. E aí? A procrastinação, o que a gente tem que entender é qual é a raiz dela. Basicamente, a gente procrastina porque a gente ou não acredita que é capaz, ou não acredita no resultado. Se eu vou estudar, por exemplo, eu acredito que física é muito difícil. Então eu vou começar a estudar física. Mas eu acho que eu não vou aprender, então automaticamente eu vou procrastinar. Agora, se eu acho que eu não sou capaz, eu também vou procrastinar. Então, como que eu venço a procrastinação? Procurando motivos reais. Por exemplo, eu tenho que aprender física. Por que eu tenho que aprender física? Para fazer uma prova? É uma das piores motivações, porque ninguém gosta de fazer prova. Agora, se eu entender que se eu aprender física, eu vou precisar estudar menos, o professor não vai pegar no meu pé, e quando eu chegar no final do terceiro colegial, aprender isso vai fazer com que eu passe mais facilmente no vestibular, aí eu tenho uma motivação muito maior do que apenas fazer uma prova. Então, quando eu entender o que me motiva, então se você que está nos assistindo quer vencer a procrastinação, entenda o que te motiva. Basicamente isso. O que te motiva? Qual que é a sua motivação? Eu não estou conseguindo enxergar. Vá pulando camadas. Se eu aprender isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. Qual que é o resultado lá no final? O que mais vai te chamar a atenção? Quando você descobrir isso, você vai vencer a procrastinação, porque você vai ter um bom motivo para fazer aquilo que você tem que fazer. Muito legal. Olha só, por falar em fazer o que você tem que fazer, sabe o que você tem que fazer? Você tem que se autoconhecer. O autoconhecimento é tudo hoje, né? Nos episódios, professor, nos episódios 36 e 85, eu trouxe aqui a Cristina Cairo, que desenvolve um estudo muito interessante chamado Linguagem do Corpo, e ela dá esse curso. Então é interessante, como é que você faz para se conhecer melhor?
sabe que tem um método de você olhar no espelho e através dos seus traços, a maneira como é a sua testa, o seu queixo, o seu cabelo, os seus ombros, você sabe disso, seus braços, dizem muito de você. Se você olhar no espelho em pé, então, de cima a baixo, tem uma série de características que vai falar, olha, isso, eu sou assim ali, na bacia, eu tenho um quadril largo, então é fantástico. E assim, muda a sua vida. Isso muda porque você cai na real de coisas que você precisa corrigir e não sabe. É o curso de linguagem do corpo, sabe? E eu consegui com a Cristina, de tantos pedidos que tem aqui, eu consegui um desconto especial. Então, se você quiser fazer o curso Linguagem do Corpo, que você está vendo aqui embaixo de mim, com a Cristina Cairo, tá legal? Você vai lá na descrição deste episódio ou qualquer anterior, e tem o link lá, tá bom? Tem lá, curso Linguagem do Corpo, cupom Agora é Você 10, tá? E você vai ter o desconto lá. É muito legal o curso, garanto para você, muda a sua vida e você vai ajudar muita gente com esse curso que eu sugiro. Então vai lá, não esquece e boa sorte. O professor, voltando aqui, e quando a pessoa fala assim, eu aprendi, mas chegou lá eu errei. Aprendi, errei de novo, não vou mais fazer, não vou insistir em aprender isso aí, vou fazer outra coisa. E aí? Então, o você errar, ele não é digamos que o resultado final. Tá. É apenas um dado que você tem. Uhum. Então, se você errou, por que você errou? Porque você aprendeu errado? Ou porque você não soube aplicar? Ou porque você estava inseguro? Ou porque você estava com medo? Então, a gente tem que entender que fracasso, ele só vai ser final se você quiser. Uhum. Agora, se você errou alguma coisa, se você não conseguiu fazer, muda o método. Muda a forma, muda a abordagem, muda o ambiente, muda alguma coisa. Porque o grande Einstein, né, disse, essa frase é atribuída a ele, Sim. se você faz sempre as mesmas coisas, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, eu tentei fazer uma coisa, eu tentei resolver isso aqui desse jeito. Deu errado? Se eu fizer da mesma forma, vai dar errado de novo. Então, o que as pessoas têm que entender é que fracasso não é o seu resultado final, é apenas um dado. Com esse dado, estuda ele. O que está envolvido nisso? Realmente você não entendeu? Você estava inseguro no dia? Você estava com medo? Você estava com ansiedade? Ou você precisa só mudar a forma de fazer? Tá, entendi. Agora, uma coisa, o que são, já que a gente está falando de técnicas, presta atenção, gente. Se você tiver, já ouvi falar bastante disso, mas eu queria que você falasse para quem está nos assistindo. Aquela técnica de memorização, mnemônicas, né, que chama isso? É basicamente você fazer aquilo que a gente fez aqui com o Uber, sabe? Você criar uma história para você. Tá. Existe o Palácio de Memórias. O que é o Palácio de Memórias, por exemplo? É você entrar aqui, você dar uma olhada, fechar o olho e contar uma história para você. Certo dia eu cheguei no podcast que tinha uma caneca branca do lado, e eu fui tomar água, tinha uma garrafa de cristal do lado, e tinha um boné preto com um fone que eu usei para escutar uma música. Entende que eu vou contando a memória, vou entrando como se eu estivesse entrando num palácio e colocando cada objeto naquele lugar. Então, por exemplo, se você quer decorar se você quer decorar isso, você pode imaginar que você está entrando num ambiente que é muito conhecido para você, e colocando em cada ambiente desse palácio algo que é importante. Por exemplo, qual que é o ambiente que você mais conhece na sua vida? Bom, o ambiente que eu mais conheço é a minha casa, Sua né? casa. Evidentemente. Então, quando você entra na porta da sala da sua casa, se você fechar o olho, você consegue descrever para mim? Se eu fechar o olho, sim. Consigo. Então, se você fechar o olho, fecha o olho, o que tem do seu lado esquerdo quando você entra na sala? Tem uma parede com um vaso. O vaso. Se você quiser decorar alguma coisa, associe esse vaso a, por exemplo, vamos supor que você está estudando, sei lá, física, um assunto de física. Ok. Vamos supor que você está estudando hidrostática. Então, quando você olha para esse vaso, você vai colocar como se fosse uma formulinha lá. Por exemplo, a fórmula da pressão hidrostática, DGH. Então, você vai, na sua cabeça, escrever DGH nesse vaso. Depois que você passa por esse vaso, do seu lado direito, o que tem dele na sua sala? Do lado direito tem um espelho. Um espelho. Quando você olhar no espelho, você vai escrever uma outra fórmula lá, do empuxo. Empuxo é DVG, densidade, volume e gravidade. Entendeu? Você vai fazendo isso em um ambiente que é muito conhecido. Porque na hora da prova, na hora que você precisar fazer alguma coisa, você vai fechar o olho e vai entrar no ambiente. Olhei o vaso. O que eu vejo dentro do vaso? DGH. Olhei no espelho. O que eu vejo? Eu vejo o DVG. Isso é o que a gente chama de palácio de memórias. Você vai para um ambiente que é muito, muito, muito conhecido para você e coloca aquilo que você quer aprender, associa com objetos que é muito, muito
muito normal, muito familiar para você. Tá bom, você é muito cristão, você conhece muito a Bíblia, você é professor de física, agora é minha vez. Então, aí Jesus estava na ceia com os 12 apóstolos, né? E aí Jesus levanta da mesa e olha para os apóstolos e fala: irmãos, B a segunda, menos 4 a C. Aí São Pedro falou: o que é isto, pai? Ele fala: é uma parábola, filho. Então, voltando, piada de matemática da USP, tá, gente? Mas ok, quem estudou parábola sabe essas tranqueiras aí. Professor, uma pergunta que eu não posso deixar de fazer para você, lamentavelmente, eu gostaria de fazer mais umas 30, mas a gente está estourando o nosso tempo. E essa aqui eu acho que é a pergunta mais importante do nosso episódio, tá? Uhum. Atenção aí você. A pessoa que está nos assistindo, se ela quiser agora, a partir de agora mudou, pá! Agora, a partir de agora, ela vai aprender tudo e fixar tudo. Pum! O que ela tem que fazer? Ela tem que pegar algo que ela estudou, explicar para ela mesma, ou arrumar alguém do lado dela para explicar. Uhum. Por exemplo, a minha esposa, ela estuda muita coisa também junto comigo. Ela está terminando a psicanálise e ela estuda muito, ela estuda até mais que eu. E aí, tudo que ela estuda, ela conta para mim. Tá. E tudo que eu estudo, eu conto para ela. Uhum. Então, por exemplo, eu li alguma coisa lá diferente. Tá. Às vezes a gente tá lá em casa estudando, ela tá num cômodo, eu tô em outro, aí de repente um vai lá do lado do outro, olha aqui o que eu li, e vai e conta. Só que aí, quando ela vem contar pra mim, ela não traz o livro que ela tá lendo, ela vem sozinha, fala assim, ó, tá escrito isso, isso e isso. Então, conta pra alguém o que você tá estudando. Você estudou alguma coisa recentemente? Eu tô sempre lendo, né? Tá, Por exemplo, um aqui a assunto. respeito do seu assunto, muita coisa aqui eu estudei para te perguntar. Aham. Então, você vai pegar uma dessas coisas que você estudou e vai contar pra alguém. Tá. Pô, Denis, eu moro sozinho, não tem ninguém. Grava um áudio do WhatsApp pra você mesmo. Todo mundo tem um grupo com a gente mesmo, né? Grava um áudio pra você e escuta. Tá. Aí, o que você vai fazer? Você vai pegar o que você estudou, você vai tentar contar sem olhar nada, aí depois você vai comparar com aquilo que você leu. Peraí, ó. Eu falei isso, tá escrito isso aqui. Acertei isso, opa, errei isso aqui. Esse vai ser seu ponto de atenção. Tá. Mas é basicamente contar para alguém. Muito bom. Você sabe que essa história de fazer... Aquela hora eu ia falar, mas eu não quis te interromper, e, enfim, eu deixei para o final mesmo. Quando a gente vai decorar um texto longo, por exemplo, então eu vou fazer um show de humor. Não é uma história de humor, é um show de humor. Sim. Então eu tenho 28, 32 tópicos. O que eu faço? Faço exatamente isso para mim aqui internamente. Eu crio uma história. Eu amo para amarrar os assuntos. E aí eu decoro uma sequência. Entendeu? Então eu falo, por exemplo, olha, meu avô, a minha avó, ela era uma lição de vida, porque ela, aos 104 anos, ela fez isso. Aí eu falo, não, agora e o meu avô? Meu avô, ao contrário, meu avô viveu muito tempo, não morreu prematuro como a minha avó, morreu aos 105 anos e ainda atropelado. Aí o pessoal fala, não, mas é porque ele estava correndo, atravessou a rua sem olhar. Né? E pior, ele pulou por cima do ônibus, mas do outro lado ele bateu a cabeça. Então, assim, vai juntando as histórias para fazer um contexto. Eu faço exatamente isso aí, né? Bom, enfim, gente, e por falar em história, a nossa história de hoje... lamentavelmente, muito lamentavelmente chegou ao fim. Quero agradecer demais você que está aí. Não se esquece, acabando aqui, não custa nada, é 1 segundo. Toca aí no seu celular, no seu iPad, ou pega o mouse se você tiver no computador. Se inscreve, tá? Ativa o sininho, a notificação, compartilha, recomenda, comenta. Porque se você se você participa, o YouTube entende, o conteúdo é bom, é relevante, e vai entregar esse momento tão especial aqui do professor Denis Cândido para milhares de pessoas tão especiais quanto você. Então, ajude a chegar para mais pessoas, tá legal? É por isso que na quarta-feira que vem você está convidado, vai estar aqui comigo. Muito obrigado, professor Denis Cândido. Muito obrigado. Um prazerão estar aqui. Pessoal, muito obrigado. Se inscreva no canal dessa lenda aqui, porque esse podcast, cara, é único. O que você faz é algo muito diferente de todo mundo. Muito obrigado. Aqui você não está contando a minha história, você está mostrando para o seu público que eles podem crescer todos os dias assistindo um vídeo seu. Cara, isso é fenomenal.
História é legal? É claro que é. Mas aqui você entrega um conteúdo de muito valor. Parabéns pelo trabalho que você faz. Você é uma pessoa muito do bem. Gostei demais de te conhecer pessoalmente. A gente já tinha trocado ideia. E o trabalho que você faz aqui é sensacional. Pessoal, muito obrigado pelo tempo que vocês investiram aqui. Eu tenho certeza que vocês foram abençoados também com essa conversa aqui. Se inscreva no canal dessa lenda, deixa seu comentário aqui, que nem ele falou, você vai ajudar muito. E assista, maratona os vídeos dele aqui, porque eu tenho certeza que vocês vão aprender muita coisa com todo mundo que já passou por aqui e todo mundo que vai aprender. Vai passar, aliás, também, né? Então se inscreve, ativa o sininho, as notificações e tudo aí, manda pra todo mundo, né? E a recíproca é verdadeira, tá? Pro @Denis Cândido no Instagram, no YouTube, em todo lugar que você achar esse cara. Porque onde você achar ele, você vai achar conhecimento, e conhecimento não ocupa espaço, mas multiplica a sabedoria, tá? Foi bonito, né? Bonito vai ter você aqui quarta-feira, nesse mesmo horário, e a gente se vê. Até lá. Valeu, professor. Muito obrigado. Valeu, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Muito obrigado e até mais.